Olá! Em relação à atividade 4, vou estar apresentando hoje algumas observações minhas em relação ao texto apresentado com o título de Conflitos na Gestão de Projetos, pelos autores Carvalho, Neto, Andrade e Araújo. Segundo o texto, logo foi apresentado várias dicas, então a gente já pode perceber de início que tem várias dicas relacionadas ao planejamento, execução e encerramento do projeto. Começando a falar pelo planejamento do projeto, né? Ele já traz vários exemplos, né? De dicas para estar evitando conflitos nessa parte. E ele traz logo que, para um melhor planejamento, sem conflitos, deve ter conhecimento de todo o projeto. Então, você tem que ter o conhecimento além do que é teu, ter conhecimento dos outros também. Outros exemplos que é destacado, que ele traz, que eu acho que é bem importante, que tem que estar prestando atenção em todos os pontos em comum, nas sugestões, alternativas e sempre estar inovando. Então, esses são fatores principais para essa questão do planejamento. Porém, além desses, também é apresentado várias outras dicas em relação ao escopo, a qualidade, o prazo, o preço e as aquisições, né? Eu falando brevemente, destacando as dicas que eu achei mais importante, eu vou estar falando agora. Em relação ao escopo, o que eu achei bem importante que ele destaca que você tem que identificar com clareza onde você tem e onde você não tem flexibilidade em relação ao escopo, identificando esses principais dificuldades para estar melhorando, né? Em relação à qualidade, um exemplo que ele dá que eu acho que é bem importante é você sempre buscar ajuda de especialistas para referenciar aspectos específicos de qualidade. Então, ter um meio termo, né? Você ter ajuda de pessoas especialistas nisso. Em relação ao prazo, outra ideia que ele traz, dica que ele traz que eu acho que é bem importante, que é identificar os aspectos ligados ao prazo que podem impactar o bom andamento do projeto em relação, por exemplo, à duração de um período de implementação. Então, sempre estar atento nessas questões. Em relação ao preço, você sempre criar uma concorrência pelos seus recursos de dinheiro e conhecimento de especificação, né? Além de buscar todas as informações sobre custos, investimento, toda essa questão para ter um melhor controle. Em relação à aquisição no planejamento, um exemplo que ele traz é procurar explorar fontes alternativas de suprimento ou novos mercados consumidores. Então, é um papel fundamental para você ter mais opções, no caso, né? Agora, falando um pouquinho sobre a parte de execução, ele também traz várias outras dicas, mas destacando aqui as que eu achei mais importantes. Ele traz que você tem que saber ouvir, fazer perguntas, né? Então, normal para um momento de execução. Dê atenção a implicações ao longo do prazo. Não responda imediatamente a proposta de outra parte com uma contraproposta. Então, você tem que ter conhecimento antes de estar respondendo. Evita concessões unilaterais a menos que tenha um bom motivo. Mostre que você tem poder, mas tome cuidado em como fazê-lo, né? E controle a emoção. Aprenda a correr risco, porque a emoção no trabalho pode estar afetando muito nessa gestão de projetos, né? Agora, trazendo também, assim como no outro, ele também está relacionado, falando sobre execução, ao escopo, qualidade, prazos, preço e aquisição, dando um exemplo aqui que eu destaco, que eu acredito ser um dos mais importantes, né, em relação ao escopo. Você tem que estar perguntando mais quais são as suas necessidades, de que resultado você precisa, sempre estar atento a isso para atender exatamente o objetivo do produto, né? Em relação à qualidade, você tem que estar perguntando mais onde você tem mais flexibilidade, onde você estabelecer um prazo de garantia, então tá atento a todas essas questões. Em relação aos prazos, você tem que ser realista enquanto aos prazos, você tem que atender aquela demanda. Ao preço, um exemplo que ele traz que eu acho que é bem importante. Pergunte mais onde você tem mais flexibilidade, quais itens estão considerados no seu preço.
Então, acredito ser também outro que continuando falando do preço que eu acho importante, é você identificar a maior quantidade possível de aspectos que possam ser misturados, apressados, ou seja, que possam, de alguma forma, alguma maneira, ter seu valor conhecido. Então, tá atento a todos esses fatores em relação ao preço. Em aquisição, um outro exemplo que eu apresentando que eu acho que é bem importante, é que você tem que declarar as expectativas a respeito de como gostaria de conduzir os processos e os critérios de contratação. Bem importante, né? Agora, falando sobre o encerramento, assim como nos outros, também traz várias outras dicas, né? E falando alguma destacando, ele traz aqui que o teste de entendimento e sumarize para reduzir mal entendidos, então, para reduzir esses mal entendidos durante a gestão do projeto, né? Faça pesquisas para rever a sua proposta, ele também peça algo em troca quando fizerem concessão, ou evite concessões grandes ou unilaterais, assim como outros. Agora apresentando também, como no outro, um exemplo em relação ao escopo, que eu acho importante, que foi destacado, que você tem que analisar criteriosamente os riscos envolvidos associados ao escopo negociado. Então, sempre está atento naquelas questões dos riscos, para não estar cometendo nenhum problema. Em relação à qualidade, um que ele é destacado em relação ao encerramento é que para você sempre buscar contato direto com as pessoas que representam partes envolvidas, os principais aspectos de qualidade do projeto. Então, sempre está atento a essas questões. Ao prazo, você tem que ter cuidado para não ser colocado contra a parede, por não ter mais prazo. Então, sempre está atento ao prazo, porque você tem que atender aquela demanda, é aquela reguinha, né? Você tem que seguir aquilo, ultrapassou o prazo, é problema. Preço. Use todo o tempo que dispuser para negociar o preço, não se precipite, então, não se precipita antes de qualquer coisa, só de ter visto um preço. Negocie antes, planeje, pense. Eu acredito que é uma das principais apresentadas. Aquisições, que ele também destaca, é que você tem que certificar que a relação de qualidade, prazo, preço e escopo chegou ao melhor equilíbrio, atendendo toda essa questão na aquisição. E, resumidamente, acredito que a partir de todas essas ideias, como proposto no texto, para diminuir esses problemas, esses conflitos na gestão de projetos, né? Vai estar melhorando a gestão, atendendo todos esses processos. Em relação ao quadro de planejamento, execução e encerramento. Acredito que é isso. Obrigada.